em que sítios pastoreiam os rebanhos de remate de fogo. Os corpos de extinção de incêndios florestais e os técnicos do meio ambiente põem-se de acordo na hora de concretar as zonas estratégicas. Na planificação dos terrenos montanhosos de alto risco de incêndios, trabalhamos em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Eles proporcionam-nos todas as análises históricas de como funcionou a propagação do fogo nestes terrenos e quais os cenários mais prováveis. E para fazeres frente, localiza-se sobre o território tratamentos de vegetação que possam facilitar-lhes o controle dos incêndios. É a partir deste projeto que se definem áreas estratégicas, áreas de segurança e áreas complementares. E a partir dos estudos, seja de dados históricos ou simulações, e tendo em conta características do vento e a topografia, redigiu-se um documento também conjuntamente com os bombeiros. A prevenção de incêndios florestais, desde há uns anos, o que procura é planificar um território de acordo com o tipo de incêndio que se acredita que irá implicar um impacto negativo no ecossistema. A importância dos bombeiros é que, no fim, como a área final é a de infraestruturas de prevenção, temos claro de quando e como nos vão servir, no qual podemos ajudar no desenho dessas infraestruturas. Chama-lhes faixa corta-fogo, pistas de acesso, pontos de água ou zonas onde se faz uma gestão de vegetação muito concreta para apoiar maniobras operativas, ao qual chamamos de pontos estratégicos de gestão. Se estivermos a planificar para um incêndio topográfico, vamos a trabalhar as ravinas e os vales, uma vez que é por onde se propaga, e se estivermos a trabalhar contra incêndios de vento, temos que trabalhar os eixos dos cumes das montanhas para evitar que passe de um cume a outro. A Unidade Militar de Emergência Espanhola deslocou a Portugal a 116 militares e 26 veículos depois do governo de Portugal ter ativado o mecanismo de proteção civil da União Europeia devido aos incêndios florestais que devastou o país. O projeto de tipificação de incêndios do Alto Minho procurava ter técnicos na Fundação a trabalhar ali em colaboração com os técnicos de prevenção de incêndios florestais do cimo do Alto Minho, para, por um lado, recolher dados e analisar o comportamento dos incêndios e os históricos que haviam ocorrido naquela região, e, por outro lado, tipificar os incêndios, isto é, extrair os padrões de propagação desses incêndios e também promover formação aos técnicos da região sobre estas metodologias de análise. O que vimos, e foi muito interessante identificar, é que a maioria, ou os pontos críticos mais importantes, sobretudo perto da zona do Parque Natural de Peneda Gerês do Alto Minho, coincidiam com aproveitamentos antrópicos históricos que em Portugal chamam de roças. Basicamente, são prados para gerar pasto para gado, que muitos ainda estavam trabalhados, mas também havia muitos que já estavam abandonados, devido também ao fenómeno de êxodo rural da zona. Temos 6 terrenos montanhosos de produção prioritária que se definem como PPP, Perímetros de Produção Prioritária, onde definimos áreas estratégicas e áreas complementares para manter baixas cargas de combustível vegetal. Dentro de um território grande, ligamos também a que zonas se escolhem de forma prioritária em função do potencial de superfície que se pode salvar numa maniobra de contenção nesse ponto crítico, de forma a começarmos a priorizar a inversão pública nesses pontos que potencialmente salvarão mais território. Há 4 zonas que são para diferentes riscos. Uma é de zona de acesso para os bombeiros, para que num caso de incêndio possam gerir e montar as tendas de campanha e o centro de operações. O que temos em Colomers, que foi o primeiro com que começamos, que é para que em caso de incêndio do norte, que venha desta zona, não passe
ao sul do Rio Ter, e que chega a Las Gabarras. E depois há as de Pau, que também são zonas de passo, de acesso para bombeiros, e as de Eugénia, parecem-me que são zonas perto de quintas, para proteger quintas que existem em Verges. A nossa função é, com a cartografia que temos e de sabermos onde está o pastor, tentar uni-los e depois promover o que é o trabalho mecânico prévio com a debulhadora, por parte do criador de gado, ou mesmo pela administração, para que com esta manutenção inicial, esta atuação inicial, ao passar depois o gado por ali e ao manter as superfícies, consiga reduzir o que é a carga de combustível e, portanto, a luta contra os incêndios florestais, ou seja, o que é a prevenção. Na realidade, não é planificar muito. Aqui o problema é que temos muita carência de pasto para as ovelhas. Portanto, tens que aproveitar tudo. Há 2 meses, 3 meses na primavera. E depois, no resto do ano, tens que fazer muito bosque e, à parte, dar-lhes um suplemento. A situação mais fácil de canalizar as necessidades da administração com as necessidades dos criadores de gado é entender que cada exploração é um mundo. Então, cada exploração tem um calendário pastoral diferente para aproveitar as zonas estratégicas. Um dos critérios que pede a administração é que os rebanhos consumam 90% da biomassa herbácea em pé. Este critério, mais ou menos, pode conseguir-se pelas diferentes explorações, pelos diferentes rebanhos que participem no projeto. Mas, em contrapartida, há outro critério diferente, que é o consumo da parte arbustiva, que é mais difícil de conseguir, porque uma parte da biomassa arbustiva não é bem consumida pelos rebanhos, e temos que ter em conta esta característica antes de avaliar os resultados. Eu comprometo-me a ter essas zonas limpas, mas o rebanho não o vai terminar de limpar, porque é impossível, porque há coisas que não comem. Então, vou com a debulhadora e o trator e acabo a limpeza. Eu encarrego-me dessas zonas. No campo, era o normal, o que fazíamos logo em primeiro, cada manhã, quando levávamos as ovelhas para o bosque. Mas ao bosque não para fazer algo de útil para a natureza. Era porque as ovelhas comiam ali, porque estava limpo. Limpavam o bosque e com a lenha pequena faziam uns pacotes para os fornos onde eles faziam os tijolos e para as padarias onde se fazia o pão, para aquecer os fornos. E para tudo era a lenha pequena. Então a lenha grande era útil para fazer lume nas casas rurais, porque aquecia tudo. Quando limpas um bosque, não é limpar agora, estar 2 meses e depois ir embora. É, depois vou embora, mas fazendo 1 ano, na primavera seguinte, quando já floresceu tudo, eu volto para que as cabras voltem a comer a parte tenra, para ir reduzindo a vegetação, mas a questão é ir ano após ano após ano. Para ele não significou grande esforço, simplesmente está a fazer o mesmo que fazia antes. Ou seja, vemo-lo a recuperar os hábitos antigos, tendo só que polir um pouco a questão da limpeza dos bosques. Mas penso que isto, quantas mais sejamos, mais força vamos ter e mais consciência irá ter a sociedade para apoiar este projeto. A principal contribuição que representa trabalhar com os criadores de gado é que conseguimos, por um lado, a implicação de uma pessoa local. Isto é, não temos que ir com meios externos a realizar os trabalhos de prevenção. E, por outro lado, temos uma manutenção constante de uma baixa carga de combustível, que, além disso, implica a transformação da vegetação. Ou seja, temos um aumento de exploração de erva,
e um retrocesso das plantas rebrotadoras. Isto permite-nos ter uma comunidade estável a médio prazo, requerendo menos investimento de manutenção.